Vamos voltar, então? Deve ter uns perdidos na cozinha aqui ainda, eu acho. Vamos lá. Se alguma dúvida, vai colocando aqui, gente. Respondi todas já, hein? Se tiver any doubts here, please. Compartilhar aqui minha tela. Tem uma pergunta aqui, ó. Melissa está falando que faltou a pergunta dela. A questão de ser soldado ou laminado influencia na resistência do elemento? Na verdade, o que vai influenciar, porque assim, a gente tem uma gama muito grande, né? A gente tem uma gama muito grande de perfis. Então, vai depender um pouco, como eu falei, eu achei que eu tinha até respondido, porque como eu falei, por exemplo, os perfis soldados normalmente são perfis que vão ter raio de giração, por eles terem uma espessura maior de alma de mesa, eles vão ter um raio de giração maior do que um perfil normalmente fabricado laminado, que tem uma espessura menor. Então, eles acabam, né, tendo, se você for pensar, mecanicamente, uma peça única, ela seria até mais resistente, mas há disponibilidade de mercado de peças mais resistentes nos soldados. Então, os soldados acabam, por isso que eu falei, normalmente, quando a gente vai especificar pilar, quando estou pensando em pilar, eu tenho uma tendência de ir no soldado, principalmente quando eu passo aí de um pé direito de 4 metros, né? Pé direito de 3,5 para cima, é soldado. Você dificilmente vai achar um perfil com um perfil laminado que tem um raio de giração que resista aí ao deslocamento proporcionado pela essa altura de flambagem, tá? Então, é isso, tá? Eu, por exemplo, se eu estou vendo um projeto aí, pé direito acima de 3,5 tal, eu já vou pegando aí pilar soldado, porque os perfis laminados, primeiro eu já determino o raio de giração, esse desbeltez, e já parto para ele, tá? Dá só abrir aqui, gente. Tem gente aqui perguntando para mim, se existe alguma norma sobre steel frame. Olha, a gente tem uma norma, a norma não fala steel frame, é 6.000, é tanta norma, 6.355. A 6.355, ela trata de perfis aí moldados a frio, e
que vai lidar com a questão do steel frame. Tem um manual muito legal, a CBCA, é muito... A CBCA tem um manual muito legal de steel frame, o manual tem 2 manuais, um manual que chama de arquitetura e um manual que chama de engenharia. O de arquitetura mais relacionado à concepção e o de engenharia mais relacionado aí a dimensionamento, tá? Os 2 fantásticos. A CBCA tem uns manuais de aço muito legal. E aí, para quem se interessa um pouco mais de steel frame, é legal esse manual, tá? Tem muita gente fazendo pergunta de steel frame aqui, o pessoal interessado em steel frame. Steel frame né, muita gente interessada em steel frame, isso é legal, porque steel frame é super, né, considerado aí um desempenho aí bacana do ponto de vista da questão ambiental, etc., né? Agora, na aula, existe laje steel frame, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Uma laje baseada em... existe laje steel frame seca e úmida, tá? Normalmente utilizada com steel frame, na família do steel frame, né? Mas você pode usar ela numa estrutura metálica, pode usar ela numa estrutura em madeira, tá? É uma laje leve, né? Perfis de piso, vigas de piso, né? Perfis de piso aí, com o enrijecido, né? E aí USB e painel wall por cima, tal. O USB é o que a gente chama aí do contrapiso, é o próprio USB, tá? E é diferente, como eu falei, de steel deck. Steel deck é outra coisa. Steel deck é aquela telha, né, uma forma colaborante, onde você tem concreto sobre ela, tá? É outro papo. Como seria a ligação de pilares H e laje em steel deck por um elemento chamado conector a cisalhamento, também conhecido como nome em inglês stud bolt, tá? Mas a gente vai falar disso mais para frente, aula que vem, tá? Vou falar aí de interfaces, ok? Interfaces. Olha só. Alguém perguntando, aquele que você mostrou, o livro que eu mostrei na primeira aula, esse livro aqui, está na nossa bibliografia básica, né? É um livro, eu gosto muito desse livro, eu uso muito esse livro, eu acho um livro super atual, inclusive o meu é novinho, cheirinho bom de livro novo, né? Dimensionamento de elementos estruturais de aço e mistos de aço e concreto, tá? Do Facuri, da Silva e do Caldas. É um livro, esse pessoal é um pessoal, já falei deles, é um pessoal lá de BH, da Belo Horizonte, da Federal de Belo Horizonte. É muito legal porque eu acho super atual, super contemporâneo, né? Trata aí de aço e de estruturas mistas, né? Então é muito bacana. Vamos lá. Vai pôr as perguntinhas aí que eu vou fazendo umas sessões aí de questions. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Eu já estou compartilhando, né? Já. Maravilha. Então vamos lá. Cortes especiais. Eu falei agora há pouco, então, dos perfis soldados. Cortes especiais. A famosa viga castelada, né? Então, falar alguns perfis que tenham um corte especial ou que tenha uma forma especial ou alguma questão especial relacionada a ele, tá? Então, esse perfil aqui, chamado de perfil castelado,
Quando ele tem essa forma aqui, ó, hexagonal ou octagonal, chamado de viga castelada, e quando ele tem esse alvéolo aqui, né, o perfil I com esse formato aí, com esse furo circular, chamada de viga alveolar, tá? O que acontece? Esse nome também, né, é alveolar, mas muitas vezes chamado de castelada circular, tal. Esse nome, castelado, tem muito mais a ver com processo construtivo do que com cálculo, tá? O nome. Por quê? Porque uma viga dessa, no final das contas, ela vai ser calculada pela teoria de Vierendeel, tá? Ela vai ser calculada pelos quadros rígidos, no final das contas, tá? Mas o processo construtivo chama castelamento, por isso que ela chama de viga castelada, essa viga. Tem viga desse tamanho, tem viga gigante, eu mostrei a aula passada, é muito legal pelo seguinte, por exemplo, você vai trabalhar, você está fazendo um retrofit, você vai fazer uma reforma, e você precisa... eu mostrei, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, peraí, deixa eu ver se a próxima é a foto. É, aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é o Instituto Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Instituto Itaú Cultural, para quem conhece, ele foi uma reforma, né, um retrofit. O que acontece? Pé direitos já feitos, né? Então, ele é uma reforma. Eu preciso ampliar, preciso derrubar paredes, etc. Vou precisar de vigas de reforço. O melhor tipo de estrutura para você fazer uma reforma desse tipo, uma ampliação, estrutura metálica é muito bacana. Por que a estrutura metálica é muito bacana? Porque, imagina, né? Você está fazendo uma reforma, você vai fazer em concreto, tem que fazer forma, cimbramento, aquele monte de coisa, é muito complexo. Aí você chega com uma viga, né? Escora lá a laje, né? Lógico, você calculou, você projetou tudo isso, né? E você coloca a viga de uma forma muito mais tranquila, uma viga metálica. E o grande problema, olha só, num retrofit como esse, por exemplo, é que um edifício muito antigo não está preparado, por exemplo, para receber um centro cultural, né? Então você tem tubulação de ar-condicionado, iluminação, uma série de subsistemas da construção civil interligados. Então, tem que passar ar-condicionado. Imagina se você já tem limite de pé direito, você tem lá, sei lá, 2,70, aí você tem que pôr uma viga, aí você ainda tem que colocar ar-condicionado, né? Já o cara está andando assim, ó, embaixo, né? Da viga, né? Então, o que acontece? Isso é muito útil. E tem uma questão muito legal aqui, que esse castelamento, como que ele é feito, né? Ele pega um perfil I, então, ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Tomara que a minha conexão não fique ruim, porque normalmente quando eu começo a desenhar, a conexão fica muito ruim. Então imagina que você tem um perfil I aqui, como que é feito isso, né? Eles serram o perfil, né? A fábrica serra o perfil, pega um perfil I, serra o perfil, né? Vem com a serra aqui, ó, fazer até o barulhinho, ó. Serra aqui, ó. Certo? Olha lá. Serra o perfil e faz o quê? Solda um em cima do outro. E aí pega aqui, ó, e solda. Que é lindo, né? Que é uma coisa, assim, muito legal. Porque o que acontece, ó? E aí eu fico com esse perfil que ele pegou, né? Eu tinha o perfil original aqui, ó. O perfil original estava aqui, cortou, serrou e soldou. Isso é muito bacana. Lógico que você tem o custo da fabricação disso, mas tem uma coisa muito bacana aqui, que é assim, ó, e muito inteligente, que você aumentou a altura do perfil com a mesma quantidade de material. E liberando onde? Se a gente pega lá, ó, faz um corte de uma viga no meio, né? O que acontece? A viga tem compressão em cima, tração embaixo. Diagrama de tensão é isso aqui na viga, né? O máximo de compressão em cima, o máximo de tração embaixo, né? Tração aqui embaixo.
linha neutra aqui no meio, ó. O que o camarada faz? Tira material da linha neutra, onde o esforço é zero, é nulo, aumenta material nas alturas onde ele precisa de material, ou seja, vence o maior vão com menos material. Super legal, né? Super bonito e super inteligente, né? A gente viu um trabalho lá do Norman Foster, que pega essa viga aqui, né? Lá de Renault, da Renault. Então, é muito legal isso e te traz essa possibilidade ainda de você levar as materialidades por aqui, né, levar aí os subsistemas por aí, levar aí ar-condicionado, levar aí a elétrica, a hidráulica. Então, eu acho isso muito legal. Isso é um tipo de corte especial de viga, chamada aí de vigas casteladas. Essa aqui ainda é enrijecida aqui, né, os furos. Isso é muito interessante, tá? Olha lá, né, tubulação passando, proteção acústica aqui, incêndio. A tabelinha já mostrei. Ó, só para, né, eu estava falando de perfis especiais, só para falar, e muita gente me fazendo perguntas aí de steel frame, né? E aí, ó, o que acontece? Mesma nomenclatura para os perfis dobrados a frio. Então tem o perfil, ó, no começo da aula alguém me perguntou de guia e montante, né? A guia que forma lá a sanefa das lajes das vigas de piso e tal. Perfil U simples, ó, perfil U enrijecido. O que é esse enrijecimento? A gente tem que levar em consideração que, pegando uma folha aqui, ó, a gente tem que levar em consideração que eu estou trabalhando aquela coisa, eu estou trabalhando com material cuja materialidade é super diminuta. Então ele tem um perfil U, e aí o que ele faz? Um perfil U enrijecido. Por quê? Ele enrijece aqui a mesa, a aba, né? Aqui, ó, ele dá mais uma dobrada, porque toda vez que ele cria um vinco, ele vai enrijecendo a materialidade. Então, quanto mais vincos eu tenho, ó, mais eu vou enrijecendo uma materialidade. Então, você imagina que esse perfil aqui é colocado como montante. O montante são os perfis na vertical, que vão estar recebendo os esforços, a compressão lá na parede. Então, ele tem que ser um enrijecido. Por quê? Para ele não flambar, para ele ter essa resistência aqui à compressão, tá? Então, olha só, mesma nomenclatura, U enrijecido, cantoneiras de abas iguais, eu tenho um perfil I, ó, perfil I enrijecido, e assim por diante, os perfis tubulares dobrados a frio, tá? Perfis que são chapas dobradas, tá? Outro, né, isso mais no mercado exterior, né, mas você pode, né, fazer essas vigas integradas aqui no Brasil através de solda, né, mas, e é legal o conceito, porque normalmente né, quando eu falar de interfaces, eu vou falar dos tipos de lajes mais apropriados, os tipos de laje mais apropriados para aço, né? Como eu já falei para você. A alveolar é uma laje apropriada para aço porque ela é uma laje seca, né? Então, normalmente, ela vai ser apoiada no perfil, mas eu tenho esse tipo de viga que eu posso ter, né? Nos Estados Unidos chamados de IFB, Integrated Floor Beam, que é essa aba mais avantajada inferior, né? Uma aba mais avantajada inferior que eu apoio a minha laje nessa aba. Então é muito interessante porque normalmente a gente apoia a laje sobre a viga, né? E aqui a laje apoia nessa aba. Por quê? Porque pega aí os trabalhos do Steven Hall, que eu mostrei lá passada, você apoia a laje na viga e você vai ver a alma da viga e você vê normalmente os alvéolos da laje. Aí
O Steven Hall faz muito isso, ele faz um detalhe, uma peça U que chega para tampar isso aqui. Estou falando o acabamento, né? O acabamento chegar e tampar essa frente de laje. Porém, né, existem tipos de viga que você consegue trabalhar com essa laje por dentro. É um processo em fábrica complexo, né? Porque imagina que essas lajes são pesadas, né? São levadas por guindastes ou por gruas e eu preciso fazer ela encaixar na viga, mas é plenamente possível, né? Por exemplo, essa viga H laminada com a barra soldada embaixo, tá vendo? Serve para quê? Para eu apoiar a minha laje nessa barra. Então, ou seja, eu aumento as abas inferiores para criar esse detalhe, né, da laje apoiada dentro da viga, e aí eu não enxergar a espessura da viga, da laje, né? Não enxergar a espessura da laje, ou muitas vezes o alvéolo ou o acabamento da laje, e eu ter que criar uma outra materialidade para dar esse acabamento, né? Então é muito interessante a gente trabalhar com... É uma forma, né? O detalhamento é seu, é uma forma de você pensar que você pode apoiar lajes internamente, tá? Outro perfil que é muito utilizado em estruturas de concreto, né? Depois eu posso dar umas dicas aí como pré-dimensionar esse pilar, né? Por quê? A gente começa a pensar, quando a gente falar uma conta bem, né, bem simples, quando a gente pensa lá em pré-dimensionamento de pilares, a compressão, né, o que a gente faz? A força sobre o FCD lá do concreto, né, a resistência característica em projeto. Né? E quando a gente faz esse pré-dimensionamento em aço, por exemplo, se no concreto a gente usa lá uma resistência característica pré-dimensionamento de 100, por exemplo, no aço a gente usa 1200. Ou seja, você considera que a compressão do aço é 12 vezes maior que a do concreto. Então, o que acontece? Muitas vezes você está trabalhando com estruturas em concreto armado e você quer enxugar, né, reduzir a dimensão do seu pilar. Tá? Então, muitas vezes você quer reduzir a dimensão do seu pilar. Em concreto, o que você faz? Você trabalha com um perfil misto, que é esse perfil aqui H. Você coloca esse perfil H dentro do seu pilar de concreto. Tá? E ele tem esse vergalhão soldado nele, tá vendo? Ou seja, você aumentou a seção de aço, né? Você aumentou a taxa de aço do seu pilar de concreto. E aí você consegue ter um pilar de concreto muito mais esbelto. E é esse perfil misto aqui que é utilizado nesse caso. Isso é muito legal, tá? Outro perfil aí especial, um perfil calandrado, né? Perfis curvos, né? Perfis que são curvos são chamados calandrados. Não só, aqui eu estou vendo, né, uma viga de 1 metro praticamente de altura, sendo calandrada. Qualquer perfil curvo é chamado de calandrado, né? O guidão de uma bicicleta é calandrado, um puxador de um móvel curvo é calandrado, né? A máquina chama calandra, o equipamento chama calandra, o equipamento que curva perfis metálicos. E aí, obviamente, que eu tenho calandras para perfis estruturais, calandras gigantescas como essa, né? Onde mecanicamente eu curvo o perfil, tá? Para desenvolver aí uma estrutura em arco, algo que você precisa aí para um projeto, tá? Ok? Deixa eu ver aqui, vou passar agora para ligações, deixa eu ver aqui uma pergunta, 2 perguntinhas. Essa pergunta é uma outra coisa, uma orientação para trabalho, isso depois eu falo pessoalmente.
Daniele pergunta, eu posso combinar perfil tubular como... Eu posso combinar um perfil tubular como pilar com um perfil como viga? Espera aí, eu estou vendo um monte de pergunta agora, que eu até perdi minha pergunta. Eu posso combinar um perfil tubular como pilar com um perfil I como viga? Lógico que pode. Como que eu faço essa ligação? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Você pode soldar, você pode parafusar, etc. Professor, quais são os outros perfis misto, calandrado e qual outro? Não, são esses, né? Que os mais comuns, né? Perfis aí especiais, os mais utilizados são esses aqui, né? São os perfis que eu posso integrar, soldar outras peças. Depois eu vou ter enrijecedores, eu vou ter outras questões aí, né, para trabalhar no perfil, enrijecedores dentro do perfil, etc. Tá? Mas os perfis mais usuais são esses, tá? Misto, calandrado, ok? Pergunta da Gabriela. Se eu entendi a pergunta, foi isso. Esses são os mais usuais, tá? Uma outra pergunta aqui de treliça, o pessoal pedindo orientação de trabalho aqui, tá? Coloca aqui que depois a gente vê um jeito de eu responder essas orientações aqui para trabalhos, tá? Às vezes é legal, ó, você tem gente aqui falando, ó, professor, você poderia me ajudar com uma questão de treliça? Como conseguiria falar com o senhor após a aula? Às vezes é mais tranquilo, às vezes é uma pergunta que é útil para todo mundo. Então, se você tem alguma pergunta sobre alguma materialidade, coloca aqui, que às vezes eu respondo, se eu acho que cabe, né, eu respondo e para vocês já respondo para o pessoal, né? Daniele está falando I, né? Posso perguntar o perfil I como viga, né? Sim, perfil I como viga e o pilar. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Vai ser passado algum exercício, professor? Vai ser passado alguns exercícios. Vamos lá. Ligações, né? Estou falando desde o começo aqui da disciplina que ligações são importantíssimas, né? Ligações entre perfis são importantíssimas, né? Mesmo porque quando você liga uma estrutura reticulada, você... O que está acontecendo? Você está dizendo aquilo que eu falei no começo da disciplina, você está dizendo como que essa estrutura vai se comportar. Então, você tem uma questão de funcionamento estrutural, depois você tem uma série de outras questões. Por exemplo, você escolhe um tipo de ligação em função de como você vai montar em obra, você faz esse tipo de ligação em função de esforços, em função de uma série de questões. Tá? E o que são ligações? Detalhes construtivos que promovem a união, isso é muito importante, ó. Detalhes construtivos que promovem a união de partes da estrutura entre si ou a sua união com elementos externos a ela. Exemplo, com as fundações. Então, o que acontece?
São os detalhes construtivos. Esse conjunto de detalhe construtivo é o que a gente chama de ligação. Então, uma ligação de viga com viga, uma ligação... teve uma pergunta agora há pouco aqui, né, da Daniele, estava perguntando isso, né, o perfil I, posso ter perfil I com o pilar? Sim. Tubular, posso ter, né? Vou ter que promover essa ligação. Através do quê? Através de elementos e meios de ligação que a gente vai falar daqui a pouco. Os elementos, o que são? São as peças que fazem essa ligação. Então, eu posso ter uma cantoneira ligando, né, um pedacinho de cantoneira, então eu posso ter isso aqui, quer ver? Ó, vou fazer um outro desenho aqui. Se começar a travar minha tela, alguém berra aqui no bate-papo. Tá? Mas eu posso ter, por exemplo, pegar o exemplo da Daniele aqui, ó, pergunta dela, ó, eu tenho um pilar, ó, uma seção tubular, e aí eu tenho um perfil I chegando aqui, ó, perspectivinha maneira aqui, ó, perfilzinho I chegando aqui, ó, por exemplo. Eu posso ter essa ligação de diversas formas. Eu posso ter essa ligação soldada, eu posso ter um elemento de ligação, uma peça. Por exemplo, eu posso ter uma cantoneira de cada lado aqui, ó. Soldada. Ixi, agora isso aqui veio sem querer, esse rabisco, hein? Soldada ou parafusada aqui, ó. Posso ter parafusos aqui, ó. Eu posso ter, até, ó, se eu quiser deixar essa ligação rígida, né, fazer um pórtico, eu posso ter até uma mãozinha francesa aqui, etc. Isso aqui é chamado de elemento de ligação, a peça que está contribuindo nessa ligação, tá? Isso é chamado de elemento de ligação. E eu tenho o meio de ligação que eu faço essa ligação. O que é o meio? O que está promovendo essa ligação? O parafuso ou a solda. Tá? Então, nesse conjunto de ligações, eu tenho os elementos e tenho os meios de ligação. Vou falar disso daqui a pouco. Tá? Ligação entre elementos da estrutura. Como posso ter a ligação, posso ter um elemento de ligação que está promovendo a ligação do pilar com a fundação ou da viga com a laje, aí é o que a gente chama de interface, essa ligação fazendo a interface entre materiais, tá? Que a gente falou também, já falei agora, hoje já para vocês, né, da coisa das interfaces entre as materialidades, tá? A aula que vem eu vou falar um pouco de interfaces, vou falar brevemente, porque isso é uma questão de tecnologia da construção, mas eu vou falar brevemente dos tipos de laje mais utilizado para aço, né? E aí eu já falo dessas interfaces. Teve até uma pergunta agora há pouco, como que faz a ligação do steel deck com o perfil, né? Através do stud bolt, através desse conector de cisalhamento, que é eletrosoldado, né? Aí eu tenho aqui, só para você ter uma ideia, eu tenho aqui a minha laje steel deck, que é aquela laje que ela tem a forma colaborante, que é aquela telha aqui chegando, né? Vixe, peraí. É que o meu bate-papo estava me atrapalhando aqui. Então, eu tenho a laje chegando aqui, que é aquela forma, né, sextavada, chegando aqui, e o que acontece no perfil? E aí eu tenho um conector que faz... É uma pecinha desse tamanho, assim, que ele é eletrosoldado. Então, eu faço a fusão da telha com o perfil. E depois, o que acontece? Vem concreto aqui por cima. E aí, esse stud bolt, que é o conector a cisalhamento, ele vai promover essa ligação. Esse aqui é um elemento de ligação, o stud bolt, tá? Que vai fazer a interface dessa materialidade com essa materialidade, tá? Então, um conceito amplo, ligações eu vou ter em diversas situações. Então, por exemplo, eu vou ter situações... Eita, peraí, volta lá. Eu vou ter situações onde eu ligo, ó, alma com a mesa. Então, por exemplo, se isso aqui é um perfil H, ó, se isso aqui fosse um perfil H, por exemplo...
Se isso aqui é um perfil H, eu vou ligar essa alma com essa mesa, né? Então é um tipo de ligação entre alma e mesa, né? Ligação de coluna com viga, então coluna com a viga formando um pórtico. Eu posso ter aqui uma mão francesa para manter esse ângulo, assim por diante. Placa de base que faz a ligação do pilar com a fundação, já vamos ver. Emenda de viga-i, vamos ver. Ligação flexível de viga-i com coluna. Por exemplo, viga-i com coluna, ligação flexível, uma cantoneira. Flexível por quê? Porque ela permite o giro, então eu chamo de flexível. Ligação de peça tracionada, uma peça que vai ser esticada, emenda de colunas, e assim por diante. São todos aí ligações e conceitos aí de ligações. Por exemplo, né, olha lá, mostrei essa foto aula passada, né, uma passarela aí do Rui Otaki. Olha lá o perfil cantoneira que eu falei, né, hoje, ó, fazendo aqui, que bacana o contraventamento, né? Ó a viguinha aí, ó a viga, ó o perfil H, ó, formando as hastes, né? As diagonais da treliça. Olha lá, tem um elemento aqui reforçando, vendo que o elemento está soldado aqui na alma, reforçando essa ligação aqui desses elementos todos, né? Como eu falei aula passada, quando você pensa em contraventamento, pense tridimensionalmente, pensa que a peça pode fazer isso, que a peça pode se deslocar nesse sentido e que a peça pode se deslocar ainda nesse sentido longitudinal, tá? Então isso aí é muito, 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 muito importante, tá? Então, olha, alguns exemplos. Ó, quando eu falei esse carinha aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui de novo, ó. Não aguento, né? E pior que depois, sem querer, eu salvo o meu, ó, tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui tá enrijecendo aqui essa ligação, né? O problema é que depois eu salvo e esqueço de tirar esses desenhos, aí meus slides ficam todos rabiscados. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, aquilo que eu mostrei, aquele enrijecimento, aqui, por exemplo, ó, enrijecedores. Enrijecedores são conhecidos também como ligações, né? Olha lá, ó, um perfil chegando numa coluna, fazendo o quê? Ó, um enrijecimento no nó. Então, uma chapa de topo aqui, ó, fazendo a ligação da viga com a coluna e ainda com você vê, um pedaço de chapa soldada dentro da alma que eu vou enrijecer. Essa peça aqui, soldada dentro da alma, pode acontecer na viga também. O que acontece? Eu posso ter um pedacinho de placa, isso eu vou ter uma foto mais aproximada disso, mas eu posso ter um pedacinho de placa soldada aqui, ó, que é isso aqui, ó. Isso aqui é conhecido como enrijecedor. Ou seja, né, porque o que acontece? Quando eu tenho essa peça chegando aqui, poderia promover uma flambagem da mesa e da alma aqui. Então esse enrijecedor não permite, e não permite que essa peça gire. Então isso é chamado de enrijecedor. Se você olhar aí pela rua, a gente vai começar a olhar as coisas, né, vai começar a observar a cidade. Se você vê aí viga metálica, você pode ver que tem muita viga metálica que tem uns enrijecedores assim no meio. Você vê assim, de 2 em 2 metros, você vê um enrijecedor. Por quê? Porque se você tem uma viga muito comprida, e você não tem outra viga chegando nessa viga, lembra que eu falei da materialidade? Essa viga ela pode ter uma flambagem lateral, ela pode flambar para o lado. Esse enrijecedor serve para que essa viga não flambe lateralmente. Tá? E enrijecedores são conhecidos também como elementos de ligação. Placas de base, isso aqui é muito, muito, muito importante, né? Muito legal. Se você sai na rua agora, olha poste de... Sai na rua, põe máscara, hein? Não vai esquecer. Né? Mas, ó, se você for para a rua e ver o poste, né? Poste semáforo, poste aí de comunicação visual na rua, etc. Você vê placa de base com parafuso. Você vê isso em ponto de ônibus, você vê isso em lixeiras,
tá? E você vê em grandes estruturas. O que é a placa de base? Você tem, por exemplo, o bloco da fundação em concreto. Vamos dizer que isso aqui, ó, é o bloco da fundação em concreto, ó. Então eu tenho a fundação aqui em concreto. Está fazendo uma interface, né? E aí o que acontece? Ó, aí aqui eu tenho o neoprene, essa placa de base está soldada na coluna, no pilar, né? E aí o que acontece? Ó, isso aqui é uma barra roscável que está chumbada aqui dentro. E a placa de base tem os furos, né? Porque eu encaixo essa placa de base no parafuso e depois eu uso a porca. Se você olhar vários postes, pontos de ônibus, você vai ver que o parafuso vem de baixo para cima e tem uma porca, né? E eu tenho uma plaquinha de base. Às vezes eu tenho um enrijecedor nessa placa de base aqui e assim por diante. Isso é muito, muito, muito comum, tá? E muito legal. Isso em qualquer projeto você vai ter essas ligações aí do aço com o concreto. Olha lá, né? Uma que eu acabei de mostrar, uma cantoneira de ligação entre uma viga e uma coluna, um pilar, né, parafusado e aqui soldado. Ó. O elemento de ligação, a cantoneira, o meio de ligação, o parafuso aqui e a solda aqui. Né? Essa ligação é uma ligação chamada de flexível, porque ela permite o giro dessa peça. Para ela ser uma forma, por exemplo, de eu transformar ela numa ligação rígida, era eu colocar uma mãozinha francesa aqui, transformaria essa ligação em rígida. Quando eu transformo essa ligação em rígida, eu gero deslocamento, porque eu gero momento fletor no pilar. Aí esse meu pilar tem que ser mais parrudo, por exemplo. Essas coisas que eu falo de comportamento da estrutura, né? Olha lá, chapa de Gusset, né? Ó, um tirante formado por uma viga nada, por um perfil cantoneira, né? Ó, chapa de Gusset, essa chapa que faz a ligação da viga, por exemplo, com um tirante. Então, você quer pendurar alguma coisa na viga, que seja até uma laje pendurada, uma viga, né? Pendurada em outra viga. Você pode usar uma chapa de Gusset, né? E você pode ter o tirante parafusada nessa chapa de Gusset. Vou mostrar um monte de foto para você disso hoje ainda, né? E aí você vê essa peça ligada na chapa de Gusset, tá? Então você vê chapa de Gusset, por exemplo, até em contraventamento horizontal e assim por diante. Depois, muitos de vocês nas aulas de resmate até calcularam chapa de Gusset e não lembra, né? Quando você estava calculando tensão. Por quê? Para você dimensionar a área de uma chapa dessa, a seção de uma chapa dessa, o que acontece? A tendência dessa chapa vai ocorrer, através da força cortante, um cisalhamento, a tendência disso aqui é rasgar essa chapa. Então eu tenho uma tensão aqui, eu vou ter a resistência dessa chapa, a resistência desse aço, eu consigo calcular a seção. Tá? A mesma coisa o parafuso vai tender a flexionar. Eu tenho, né? Eu vou entender qual que é a seção de área de parafuso que eu tenho que ter aqui e vou olhar no catálogo qual que é a resistência dele. A partir da resistência dele eu vou conseguir dimensionar quantos parafusos eu preciso ter numa estrutura dessa. E assim por diante, tá? Olha lá, emenda de coluna, né? Um perfil chegando sobre outro perfil e eu tenho chapas que consideradas chamadas de talas, né, que são parafusadas promovendo essa emenda. Aí já a gente vai ver umas fotos aí que eu faço. Aí, ó, já começa aqui. Ó, falei, né? Olha aí, ó. Isso aqui é remanescente de uma outra aula minha, o desenho aí, ó, que eu fiz em cima. Então, ó, olha lá, enrijecedor na alma, ó. Tá vendo enrijecedor? Tá vendo o enrijecedor aqui, ó, né? Soldado, olha a viga, e chegando na treliça, olha como a treliça com solda aqui, bem feita, que legal, chapa de Gusset aqui, porque eu tenho contraventamento parafusado na chapa de Gusset,
né? Isso que é legal, esses detalhes que a gente começa a desenhar, começa a projetar e começa a desenhar, né? Então você vê lá, você vê treliça, você vê viga chegando, você vê contraventamento chegando, essa peça tem que ter um enrijecedor, porque são muitos os elementos chegando aqui que pode até promover uma flambagem lateral dessa peça. Então eu enrijeço para eu ter, né, não ter uma flambagem dessa peça assim por diante. E aí o que acontece? Você percebe que quando você está projetando, você está pensando nessas ligações e no desenho que vão ter essas ligações. Isso que é legal no aço, né? Você dar essas respostas a essas geometrias. Isso é muito, muito, muito bacana, né? Tem uma pergunta aqui sobre cantoneiras, ó. Ah, essas ligações podem ser amarrações das peças? Eu não entendi o que você chama de amarração, né? Os nós, se sim né? São os nós das peças. Uma solda para prolongamento de uma viga provoca um ponto. Então, ligações, assim, você está ligando uma peça, se promove, nessas ligações promovem fragilidades. Você está ligando uma peça com a outra, então, todas as peças, eu entendo que todas as peças têm fragilidades. Por exemplo, uma viga tem uma fragilidade. Ela está tendendo a ter momento fletor, ela precisa estar dimensionadas ao momento fletor. Ligações, eu tenho que entender, por exemplo, se eu tenho uma viga chegando num pilar, vamos dizer, uma viga biapoiada, biapoiada não é engaste, o que acontece? O momento fletor é nulo nesses vínculos, né? Nos dois vínculos aqui, o momento fletor é nulo. Se o momento fletor é nulo, a força cortante é máxima. Então, o que acontece? Quem vai receber essa força cortante? A ligação. Aquela força que eu falei, que a gente divide pela tensão para a gente achar a seção, né? É a força cortante. Né? E aí eu vou entender qual que é a tensão que aquele aço suporta para poder dimensionar aquela peça. Então, o que acontece? É um ponto de fragilidade? É um ponto de fragilidade se você não dimensionar corretamente. Tá? A quantidade de parafusos, de meios de ligação que eu tenho que ter, né? A seção que eu tenho que ter da peça e assim por diante. Tá? Quando tem essa cantoneira, a viga fica afastada do pilar mesmo, como na imagem? Sim, para promover o giro, né? Ela dá uma afastada dessa peça. Os enrijecedores já vêm soldados de fábrica ou são soldados na obra? Normalmente vêm soldados de fábrica. Tá? Ó, então, aquele projeto que eu mostrei aula passada, que eu falei que é o number one top 10 meu, né? Sou fã desse projeto. É cheio de ligações interessantes, né? A gente tem que pensar que ligações não são importáveis, isso que eu já falei. Então, até muito pouco tempo atrás, você não tinha mão de obra no Brasil para fazer algumas ligações que a gente via nas obras de Renzo Piano, que a gente via nas obras de Norman Foster, Richard Rogers, Nicholas Grimshaw, esses caras todos lá de fora. A gente não tinha mão de obra. Agora a gente começa nos grandes centros urbanos no Brasil, você já começa a ter mão de obra e começa a ver, já espalhado por aí, você começa a ver ligações bacanas aí sendo feitas, tá? Ó, tem gente me pedindo aqui, Giovana, me pedindo a lista do meu top 10. Depois eu passo. Esse é number one, top 10, tá? Eu já mostrei uns 2 ou 3 top 10 aqui para vocês. Ó, esse aqui é o number 2 top 10, né, que tem aquele, eu já mostrei isso para vocês também, que tem um conceito muito legal aí esse é number 3 top 10, tá? Que tem um conceito muito legal de estrutura. E aí, ó,
Olha só a ligação, olha a chapa de Goussé aqui, né? Essa chapinha de Goussé que está aqui, ó, nesse elemento, né? Onde eu tenho o tirante, né? Essa ligação parafusada chegando aqui na chapinha de Goussé desenhada. Isso aqui funciona como uma chapa de Goussé também, essa auréola aqui, né? Funciona como chapa de Goussé. E olha só, isso que é uma coisa muito legal, né? Quando você vai dimensionar uma questão dessa, você lança as hipóteses. Então, se eu tenho um tirante, isso aqui, né, está tracionando. Se ele está tracionando, ele está promovendo o quê? Uma força cortante, uma tendência de cisalhamento aqui dessa peça. Então, eu tenho que dimensionar essa peça ao cisalhamento. Muitas vezes a gente vai ver que eu tenho os esforços cêntricos, os esforços excêntricos e assim por diante, tá? Ó, olha só, né? Aí começa, aí sou eu, né? A gente vai ver que tem umas fotos até meio tremidas, né? Mas esse sou eu andando pela cidade e fazendo algumas fotos, produzindo material didático, muitas vezes abordado dentro do metrô, muitas vezes abordado dentro de shopping, né? Me questionando o que eu estou fotografando, né? Espionagem, né? Parece coisa de espionagem industrial, né? E aí, mal sabe os caras que eu estou fazendo, produzindo material didático, né? Então, olha lá, né? Estação em São Paulo, estação de metrô, a gente já começa a ver, né? Olha lá, ó, o concreto, uma interface, olha uma placa aqui, né? Fazendo uma espécie de uma placa de base invertida, e ó, o enrijecedor na placa de base, né? A peça, esse tubo formando aqui um tirante que está pendurando uma passarela aqui dentro do metrô, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha só o pino, uma espécie de uma chapa de Goussé. Olha aqui, ó, chapa de Goussé também, ó. Tá vendo? Tirante chegando. A gente sempre tem que pensar, né? Tem muito aluno que pergunta para mim, professor, como que eu penduro a laje? Na verdade, você não vai pendurar a laje, você vai pendurar a viga, né? E a viga vai estar na laje. Então, como é que eu penduro a viga, né? Então, vou ter uma chapa de Goussé, por exemplo, olha lá, ó. Olha a chapa de Goussé com um pino fazendo essa ligação. Aqui eu vou ter uma super força cortante, e aí eu dimensiono a área, né? Eu dimensiono a área da tensão que eu tenho aqui, né? Em função da tensão que eu tenho, a área dessa peça. E aí o que acontece? Ó, foi calculado e possivelmente daria uma área muito grande. E aí o camarada dobrou aqui, ó, para poder, né, eu ter uma quantidade de aço que suporte esse esforço. Tem um projeto legal, depois eu vou trazer, eu não tenho nenhuma imagem desse projeto, mas eu lembrei agora, tem um projeto legal do Stephen Hall, cálculo estrutural do Guy Nordenson, que o Guy Nordenson for calcular as chapas de Goussé, e aí o que acontece? O esforço era tão grande que a chapa de Goussé, essa chapa aqui, ó, ficou do tamanho do pavimento. Era uma chapona de Goussé, assim, gigantesca. Aí, o Stephen Hall tem até textos falando disso, o Stephen Hall questionou, assim, né? E depois ele assumiu no projeto, assim, uma chapona. Eu acho que é na Califórnia, se eu não me engano, esse projeto. Tem uma chapa de Goussé, assim, gigantesca, mas super interessante, super legal, que é o cálculo, né? Parece uma coisa, né, um negócio gigante, mas é o cálculo. Tá? Tem gente me perguntando aqui, a parte fina é um amortecedor? Não é um amortecedor isso aqui, ó. Pergunta muito legal do Fabrício, ó. Uma questão interessante. Isso aqui é um esticador, porque o que acontece? Isso aqui é um tirante, né? Só que em função da tensão que eu tenho, não é um cabo, é um tubo. Então, o que acontece? O camarada fixa essa peça, o camarada fixa essa peça, aí eu tenho uma espécie de junção,
né? Aí essa junção, o que ele faz? Ele parafusa através dessa junção para promover, para fixar essas duas partes. Isso aqui está resistindo, né? Isso aqui de alta, uma barra roscável de alta resistência, né? Isso aqui, na verdade, é um esticador, tá? E é o tirante também junto. Tá? Faz parte aí da peça. Olha lá, ó, que bonita essa ligação, né? O tubo, na ponta do tubo eu tenho essa, né, essa chapa, essa placa aqui, ó, que tem esse desenho, e aqui eu tenho a chapa de Goussé e o pino que vai, ó, a ligação flexível aí, né? Que promove essa ligação da viga e com o tirante. Olha lá, o Instituto Moreira Salles, né, em São Paulo, na Paulista. Olha que bonito, né? O projeto arquitetônico do Andrade Moretim, projeto estrutural do Iopanã Rebelo, né? Super bonito, olha o perfilzinho, que delicadas, né? Essas ligações aqui de uma peça na outra, né? Exemplos aí de ligações. Isso aqui é muito legal, Rui Otaki, né? Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, em São Paulo, né? Olha lá as ligações legais, né? E esse projeto tem uma sacada bonita, né? Eu tenho lá a chapa de Goussé, um tirante. Esse tirante, na verdade, está apoiando essa laje de concreto, uma estrutura mista, né? Essa chapa de Goussé tem que ser dimensionada a essa tração, né? Tem que ser dimensionada aqui, na verdade, a essa tração que vira essa força cortante aqui, tem que ser dimensionada a esse cisalhamento, tá? E o que acontece? Então tem que ser dimensionado a isso, e aí eu tenho o desenho dessa peça, e quem na verdade está suportando tudo isso é uma treliça, que é essa treliça aqui, olha só, a placa de base fazendo a ligação da treliça com a viga de concreto, com uma ligação entre elas, né? Olha lá. E aí, ó, chapa de Goussé, isso aqui é lindo, né? Porque o que acontece? Olha lá, né? Concepção e depois dimensionamento desses caras, né? Inversão do caminho das forças, né? Olha só, viga de concreto, tirante, ou seja, essa laje aqui, ó, ela está apoiada aqui, porém ela está pendurada nesses apoios. Em vez de eu ter o pilar lá embaixo, ele inverte o caminho das forças que vai para essa viga que leva para o pilar, né? E aí tudo isso aqui pendurado. Olha uma pergunta aqui interessante, ó. Professor, vai cair na prova só teoria? Ainda não passou nenhum cálculo ou exercício, né? Calma, né? Nós vamos ter aí essa disciplina, ela é mais a parte ela tem muito conceito e a gente entra no pré-dimensionamento um pouco mais para frente, né? Não consigo entrar em pré-dimensionamento enquanto você não tem a base teórica. Aí a gente entra no dimensionamento. Os exercícios de cálculo serão dados quando a gente entrar, se não entrou ainda, na parte de pré-dimensionamento. A partir da semana que vem a gente já começa a falar disso, né? Começa a entrar na questão, vamos com calma, né? Começa a entrar na questão vou falar das interfaces, aula que vem, depois a gente vai começar a entrar na parte, né, usar as tabelas e começar a entrar na parte de dimensionamento, que por enquanto estou falando dos conceitos que a gente verifica, né, e depois a gente entra na verificação, tá? O pessoal fica aflito, né, com cálculo, né, fica aflito, assim. Assim, uma coisa que eu sempre acho interessante que, assim, o cálculo, ele é uma decorrência de uma boa concepção, tá?
Tem que ser uma decorrência. Quando você concebe a estrutura e você faz uma boa concepção estrutural, ela te pede o cálculo, tá? O cálculo é uma consequência e acontece naturalmente. Olha lá, né? Mesma coisa, uma treliça de pavimento. Olha só, os esforços que eu tenho aqui para não ter uma flambagem nessa peça, eu tenho os enrijecedores. Alguém fez uma pergunta agora há pouco para mim, isso aqui vem de fábrica, né? Olha só, essa treliça é gigantesca. O que acontece? Ela não vem inteira de fábrica, então uma parte vem de fábrica e uma parte é parafusada. E onde ela é parafusada, onde vai ter um esforço, onde eu tenho um enrijecedor, né? Olha lá, uma emenda aqui de vigas, né? Parafusadas. Olha lá, né? Ó, uma viga, isso aqui eu fotografando também. Olha o encontro de viga com viga, enrijecedor, ó, o pilar inclinado, recebendo aqui esse esforço. Olha o enrijecimento na ligação, né? Muito legal. Assim, por se dizer, né? Olha lá, ó. Viga com pilar e viga com os enrijecedores, né? Olha lá, isso aqui é uma ligação rígida, então ele precisa manter esse ângulo. Tem um enrijecedor aqui garantindo esse ângulo. Olha a laje steel deck chegando e apoiando, né? Olha a laje steel deck, olha as vigas secundárias aqui, ó. Lembra? Vou sempre falar disso. Uma coisa é vão de laje, outra coisa é vão intercolúneo, vão entre pilares, a laje que eu estou colocando tem que ter vãos menores que o meu vão intercolúneo, eu tenho vigas secundárias chegando. Aí aquela pergunta que não se cala, professor, a minha viga principal, a minha viga secundária é da mesma altura? Normalmente sim, olha lá, ó. Porque a carga que eu tenho é muito similar, tá? Obviamente tem as ações de vento, as questões todas, tá bom? Olha lá, ligações, olha aí, ó, ligação rígida de uma coluna, essa aqui literalmente uma coluna, né? Falando em termos históricos, circular, olha lá, mãozinha francesa, que eu falei agora há pouco, né? Para manter essa ligação rígida, né? Olha lá, né? As interfaces entre os sistemas construtivos. Aqui, uma ligação soldada de viga, uma emenda soldada de viga, né? Uma viga meio que apoiando na outra. Quando eu não tenho elemento de ligação, eu só tenho meio de ligação, o corte na viga tem que ser feito de uma forma que seja apropriado, tá? Olha só, eu tenho um maior contato, uma maior aderência de materialidades nesse caso, tá? Olha, vigas apoiadas em outra. Olha a emenda, né? Isso aqui é eu indo no supermercado, ó, tô passando, ó, você vê que tá até meio torto aqui, meio tremendo, né? Mas eu subindo aqui a esteira rolante, ó. A mão francesa, nesse caso, é enrijecedor, sim, vai funcionar como, na verdade, não como enrijecedor, Bruna. Ele vai garantir aquela ligação rígida, vai garantir a rigidez daquela ligação, tá? Olha aqui, ó, emenda de coluna parafusada, emenda de coluna, e aqui eu já tenho uma ligação de uma viga na coluna. Ó, tá vendo que eu tô falando? Tô subindo aqui, tá até meio tremida, ó. A emenda, mostrei, né? Olha lá. Por chapas, né? Por talas, conhecida por talas, né? Então, elementos e meios, né? As ligações se compõem dos elementos de ligação e dos meios de ligação. Elementos de ligação são todos os componentes incluídos no conjunto para permitir ou facilitar a transmissão dos esforços. Então, por exemplo, ó, são os elementos, os componentes, né, no conjunto. Enrijecedores, placa de base, cantoneira, chapa de gousset, talas de alma e de mesa, parte das peças ligadas envolvidas nessa ligação. São os elementos. Tá? Então veja aqui, ó, a cantoneira é um elemento, a placa de base é um elemento, né? Olha só, aqui eu tenho enrijecendo esse nó, gerando o momento aqui, ó,
né? Eu tenho a cantoneira, e eu tenho aqui essas placas, ó, fazendo essa ligação aí rígida, que vai gerar o momento. Se vai gerar momento, eu tenho inclusive uma relação com esse pilar, e eu vou ter um cálculo, né, uma seção de aço maior nesse pilar em função desse momento. Meios de ligação são os elementos que promovem essa união. Então, por exemplo, soldas, parafusos, barras roscadas, chumbadores são os meios, tá? Então, o elemento é o componente lá, né? Aquela cantoneira, é o enrijecedor. O meio é o elemento que promove aquela união, é o meio, né? Então, parafuso, solda, barra roscada são os meios que promovem, tá? Eu posso classificar as ligações de acordo com rigidez, meios de ligação, para a gente terminar a aula, esforços solicitantes e execução das ligações. A aula que vem a gente começa a falar aqui das rigidez das ligações. Vou falar, aula que vem, da rigidez da ligação, vou falar começar a falar das interfaces e vou começar a entrar em... né, o pessoal aqui está ansioso por cálculo, já estão até me perguntando se não vai ter cálculo, todo mundo ansioso, né, para calcular. Então, né, a gente vai entrar numa parte de pré-dimensionamento, né? Pessoal que ansioso, então vou falar sim, né? Essa disciplina tem uma grande carga aí de concepção teórica e a gente entra aí no pré-dimensionamento. Então eu classifico a ligação quanto à rigidez. Então, se eu quero ela rígida ou flexível, meios de ligação. Se esse meio de ligação é parafusado ou soldado, isso está ligado à rigidez, isso está ligado ao processo de montagem, tá? Segundo os esforços solicitantes, falei muito disso hoje, né? A chapa de Goussé sendo, o tirante sendo tracionado, chapa de Goussé tendendo a ser deslocada, rasgada, sofrendo força cortante, sofrendo cisalhamento, né? Como é que eu executo, se vai ser executado na obra ou se vai ser executado na fábrica. Então, segundo a execução das ligações, segundo os esforços solicitantes, segundo os meios de ligação e segundo as rigidezes. Semana que vem a gente começa a aula pela classificação segundo a rigidez, tá? Estamos 2 minutinhos para terminar, eu vou ler aqui rapidamente alguma questão que eu tenho aqui. Se eu não conseguir ler todas as questões, vocês deixam aqui que semana que vem eu vou falar das questões. Ó, uma pessoa, Franciane falando aqui, ó, IMS é um ótimo estudo de caso, a representação da estrutura no site do Moretti é bem bacana para quem se interessa. Na verdade, o Andrade Moretti, o conceito deles é a industrialização, né? É o conceito estrutural. Então, tudo do Andrade Moretti é um bom estudo de caso, a grande maioria das obras metálicas, todas elas bons estudos de caso para, né? Quando não há enrijecedores, é necessário fazer juntas de lá. Então, isso é muito de caso a caso. Vou falar isso semana que vem, Vitória, dos enrijecedores, né, e juntas de dilatação. Juntas de dilatação eu deixo porque eu quero que a peça gire, né? É um comportamento que eu desejo, não é juntas de dilatação. Eu dou um afastamento para deixar que ela gire. Por quê? Eu quero que ela gire. Ela não vai girar porque eu triangulei e ela não deformou, tá? Tem gente aqui... ao contrário, né? Tem gente falando de cálculo, tem gente que queria só parte teórica, né? Falando um povo doido, kkkk, né? Que quer cálculo. Professor, a respeito dos cronogramas, já falei de cronograma no começo do curso, né? Datas de avaliação, não estou com isso na mão, né? Não estou com isso, mas eu falo de avaliações semana que vem, tá? Estamos dentríssimos aqui do cronograma, fiquem tranquilos. Professor, para um vão de 18 por 6 metros, para uma altura de pé direito médio de 9 metros, aí vem, né,
cobertura treíça plana e telha metálica por alto, o senhor acha que um pilar de 50... aí precisa calcular, né? Por alto, né? Faz a área de influência, né? Para pré-dimensionar, você pega assim, a área de influência, estima a carga, multiplica pelo número de andares, carga, número de andares, tá? Vezes área de influência, vezes número de andares, vezes a carga que você tem, divide por 1.200. Você vai ter uma seção aproximada de quantos centímetros quadrados você precisa de pilar. Você vai lá na sua tabela, só para dar meio por cima, tá? Aí, a data da prova. Não anotei. Eu não estou com o cronograma aqui na mão, gente. Eu não consigo falar de datas, tá? Mas eu falo. Ótima aula, professor. Muito obrigado. Né? Lê um comentário aqui também. Entendi perfeitamente. Que ótimo, que ótimo. Né? É isso que a gente quer. Que o conteúdo seja apreendido, tá? O que resiste melhor à tração? Pergunta aí do Rafael. Um perfil ou um cabo de aço? Né? Tem questões aí, viu? Prefiro falar lá que vem, tem algumas questões, né? O cabo de aço tem uma resistência assim magnífica, né? Mas o cabo de aço tem um outro problema, né? Que é a vibração, tá? Então, semana que vem eu vou começar a falar de dimensionamento e falo um pouco disso, tá? Que é a questão aí da vibração aí no cabo de aço, tá bom? Gente, então, ó, vou interromper, ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. Você... se alguém tem alguma dúvida, né, me diz aí de que localidade você é, me deixa um e-mail aí de contato, né, a gente de Alphaville aqui, ó, tá? Eu tento aí entrar em contato, tá? Deixa eu vou ficar ainda por aqui, vocês, se tiverem alguma dúvida, coloquem a dúvida aqui. Para quem não tem dúvida, obrigado pelos elogios aqui. Para quem não tem dúvida, está dispensado. Para quem tem dúvida, deixa aqui que depois eu respondo a aula que vem, tá? Uma aluna aqui que me perguntou que tem uma orientação para fazer, para